Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje você vai aprender tudo o que você precisa sobre variáveis de ambiente, da sua definição, a diferença entre variáveis de ambiente, arquivos de configuração, até a sua aplicação na prática, que é a parte mais fácil. Esse vídeo é o teu guia definitivo para tirar todas as suas dúvidas e conseguir usar variáveis de ambiente da melhor forma possível na sua aplicação, independente de qual a linguagem. Aqui, como eu sou desenvolvedor .NET, eu vou dar preferência à minha tecnologia, mas os conceitos que eu vou falar aqui se aplica a qualquer uma. Então, bora começar. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal aqui se você já não for inscrito. Deixa o seu like se você gostar e me segue lá no @aguiardev lá no Instagram. E falando em Instagram, aproveitando para comentar que esse vídeo foi sugestão de um seguidor. Então, deixa também a sua sugestão, quem sabe eu também não produza um vídeo aqui. Você pode tanto deixar nos comentários, como também me mandar lá um direct no Instagram, beleza? Combinado? Então vamos lá, bora começar o vídeo de hoje. As variáveis de ambiente é algo que talvez em algumas linguagens seja muito comum de se usar, em outras nem tanto. Pelo menos eu, como desenvolvedor .NET, não vi tantas pessoas, não trabalhei em tantos projetos que usassem. Mas é um recurso bem interessante. Eu acho que é um recurso que está muito atrelado ao uso da nuvem, aplicações em nuvem, enfim. Mas mais para frente você vai entender aqui alguns detalhes. E bora começar. Hoje um pouquinho diferente aqui, eu fiz uma apresentação para te mostrar como que funciona cada coisa. Então, vamos começar aqui, eu acho que pelo mais importante, que é a definição. O que é, enfim, uma variável de ambiente? Uma variável de ambiente, ela é um valor dinâmico. Esse valor fica fora de uma aplicação, ela não está dentro da aplicação, ela está justamente no ambiente, ela é gerenciada. O que é esse ambiente que a gente fala, né? Ela é gerenciada pelo sistema operacional, e a principal característica que torna a variável de ambiente muito interessante é justamente isso, é que ela não está dentro da aplicação, ela está justamente atrelada ao ambiente. Então isso traz um certo dinamismo para nossa aplicação e você já vai entender o porquê. Mas partindo para o próximo item aqui da nossa apresentação, e uma dúvida muito natural quando a gente fala de variáveis de ambiente é justamente comparar com os arquivos de configuração, porque parece que eles fazem a mesma coisa, mas decidir entre uma ou outra vai depender muito do contexto de cada aplicação, porque cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens. E é justamente essas características e vantagens e desvantagens que a gente vai conhecer agora. Então, falando aqui do arquivo de configuração, ele é recomendado para a gente guardar informações que não são sensíveis. Por exemplo, configuração de log, onde você fala ali o nível de log que você quer que a sua aplicação realize, o tempo de duração de algum dado no cachê, URLs externas, desde que essas URLs não tenham chaves de acesso ou tokens ali junto com ela, apenas a URL mesmo. Já a variável de ambiente, essa sim é recomendável ter configurações sensíveis, por exemplo, string de conexão com o banco de dados, chaves de API para acessar, seja a outras APIs do próprio projeto ou APIs de terceiros. E aqui também, né, como eu coloquei, credenciais de serviços de terceiros. E agora vamos dar uma olhadinha como fica estruturado as informações de uma variável de ambiente e uma variável no arquivo de configuração. Aqui no arquivo de configuração, a principal vantagem que eu vejo, falando aqui apenas de estrutura, é justamente a estrutura, a legibilidade. Como a gente tem um arquivo JSON, poderia ser um XML também, a gente consegue ter uma hierarquia aqui, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ter várias conexões no banco de dados e tá tudo agrupado dentro de connection strings desse objeto. Enquanto que numa variável de ambiente a gente não tem esse conceito de hierarquia. Então a gente tem aqui, por exemplo, database connection string. Ela não vai estar no arquivo, você define esse valor nas variáveis de ambiente do sistema operacional que você estiver usando através de um comando, ou você faz isso no processo de deploy, de definindo os valores da variável dentro daquele ambiente onde você está realizando o deploy. Onde é mais comum essa abordagem, como eu comentei, é quando você está na nuvem, usando containers. Então,
conforme vai realizando o deploy, você vai definindo as variáveis dentro daquele ambiente, dentro daquele container. Se você quisesse ter uma hierarquia parecida com o que a gente tem aqui, você ia definir, por exemplo, os prefixos. Então vamos supor que eu tivesse aqui conexões diferentes. Então eu poderia ter um começo aqui como connection string underline o nome do banco, o nome da conexão, para que você tenha uma noção melhor de organização. Então todos os prefixos connection string separado underline pelo nome do database. Como eu comentei, tem lá suas vantagens e desvantagens, né? E agora vamos falar justamente sobre algumas vantagens do arquivo de configuração. A primeira é a facilidade de leitura e uso. Arquivos como o websettings.json, que está dentro da aplicação, são fáceis de entender e oferecem uma estrutura ali muito simples de usar. Outra coisa também é o versionamento. Por esse arquivo estar dentro da nossa aplicação, a gente consegue versionar junto com toda a aplicação. E com isso a gente tem ali a possibilidade de rastrear as alterações, saber quem e quando fez alguma alteração ali no arquivo. E a outra coisa é a flexibilidade. A gente pode usar estruturas diferentes para organizar os nossos dados. Por exemplo, JSON, que é muito mais amigável, ou até mesmo XML. Mas é legal que a gente pode ter essa flexibilidade, até usar outras coisas que sejam, que a gente tenha essa hierarquia de poder agrupar as informações. E por último, ambientes múltiplos. Então é possível a gente ter um arquivo de configuração para cada ambiente dentro da nossa aplicação. Ou seja, um arquivo para o ambiente de produção, para o ambiente local, para o ambiente de testes. A gente consegue ter esse conjunto de informações separadas, cada um num arquivo dedicado ao ambiente. Mas como nem tudo são flores, também tem as suas desvantagens. E a primeira coisa é a segurança. Isso porque, por mais que você exclua o arquivo de configuração do versionamento, ele ainda pode ser acessado do servidor ou de locais inseguros. E a outra desvantagem é que, dependendo de como a sua aplicação foi feita, provavelmente ela vai precisar ser reiniciada caso você altere alguma configuração no arquivo, para que a sua aplicação tenha esse valor atualizado. E agora falando das vantagens da variável de ambiente, a primeira é a segurança. Como eu comentei, é recomendado que informações sensíveis, como chaves de acesso, fiquem dentro das variáveis de ambiente. E isso porque não necessariamente quem tem acesso ao código vai ter acesso a essas informações, porque essas informações vão ser definidas pela aplicação de deploy, faz o CI/CD. Então, se você está num lugar bem estruturado, com equipes bem definidas para cada área, essa informação vai estar dentro dessa aplicação, dentro dessa plataforma de deploy, que é outra área que vai cuidar. Então, o desenvolvedor, que é quem tem acesso ao código, não vai ter acesso a essas informações sensíveis. Então, em projetos super sensíveis, como uma aplicação bancária, é muito importante ter essa separação. De forma geral, acho que é sempre importante, mas principalmente em aplicações mais sensíveis ainda. Outra vantagem também é fazer a gestão dentro de uma nuvem ou também de um container. Isso é legal porque você consegue manter essas configurações separadas do código. E por último é a facilidade de mudança sem deploy. Como eu comentei no arquivo de configuração, provavelmente você vai precisar, depois que você alterar aquele arquivo, você vai precisar reiniciar sua aplicação. E por que isso é ruim? Porque se tiver muitas pessoas provavelmente ali conectadas, você vai derrubar essas conexões para poder subir até aquele. Vai demorar um tempo até ela ficar disponível de novo. Isso é o que a gente chama de downtime, que é o tempo de indisponibilidade. Então, assim, dependendo do tempo, por mais que seja rápido, é uma experiência muito ruim para o usuário. Você está logado, de repente dá uma tela de erro e depois volta ao normal. Por mais que seja alguns segundos, não é uma experiência muito legal para o seu usuário. Então, usando uma variável de ambiente, você consegue alterar diretamente essa variável e a sua aplicação continua no ar, sem trazer essa experiência ruim para o seu usuário. Mas como nem tudo são flores, as variáveis de ambiente também têm as suas desvantagens. E a primeira é a manutenção. Em ambientes mais complexos, com muitos servidores ou containers, pode ser um pouco difícil você dar a manutenção dessas variáveis. E a próxima coisa é a dificuldade de versionamento. Não existe um histórico de alterações quando a gente está falando de variáveis de ambiente. Em equipes maiores, essa pode ser justamente uma dificuldade de você não ter justamente esse rastreamento de quem alterou.
E uma outra coisa é a limitação na organização desses dados. Se você estiver fazendo uma tradução direta ali, convertendo um objeto bem complexo, aonde você tem ali no seu arquivo de configuração um objeto dentro de outro e assim vai, e até mesmo se você tiver um array. Então imagina isso, você convertendo para uma variável de ambiente. Vai ficar algo bem, uma descrição bem longa, dependendo de como você vai organizar. Então essa é uma limitação que a gente tem ali na variável de ambiente. E agora você deve estar na dúvida, qual é o ideal? O ideal é combinar as abordagens. Você mantém, se você tiver mesmo que no ambiente de nuvem independente, você pode manter os seus dados sensíveis nas configurações de ambiente, onde a sua aplicação de deploy vai fazer a configuração delas, e os seus arquivos e as suas informações que não são tão sensíveis nos seus arquivos de configuração. Então, de novo, informações de credenciais de acesso fica das variáveis de ambiente. Essas são informações sensíveis. E informações não sensíveis de configurações da aplicação fica no arquivo de configuração. Não há problema nenhum em fazer essa combinação de abordagens. Bom, já falei muito aqui de teoria, vamos falar um pouquinho de prática. Como que faz a leitura dessa variável de ambiente, essa tal variável numa aplicação .NET? É muito simples. Primeiro aqui, eu só coloquei o trechinho aqui na configuração do startup de uma aplicação, aonde você vai estar lendo a string de conexão do seu arquivo de configuração. Para poder ler esse mesmo dado de uma variável de ambiente, você vai usar a classe environment. E dentro dela você vai ter um método getEnvironment. E aqui você vai passar o nome da sua variável de ambiente. Mas antes é importante você usar essa configuração aqui, add environment variables, aqui no objeto de configuration, para que as suas variáveis fiquem disponível dentro da coleção de configurações do ASP.NET. E uma informação aqui muito interessante é que se uma variável de ambiente tiver o mesmo nome de uma configuração do seu arquivo de configuração, ele vai fazer a substituição, ele vai dar preferência para a sua variável de ambiente. E como que isso acontece? Olha aqui comigo. Como é que a gente faz a tradução de uma variável de ambiente de uma configuração para uma variável de ambiente? Por convenção do ASP.NET, você vai separar, por exemplo, aqui eu tenho um objeto e dentro dele eu tenho uma propriedade. Você coloca 2 underlines. Então você coloca assim, connection strings, underline, underline, o nome da conexão. Se aqui eu tivesse um outro objeto, você ia repetir 2 underlines. Então, a grande vantagem que isso traz é que mesmo que você não tenha necessariamente o uso ali de variáveis de ambiente, caso você queira sobrescrever, nem que seja de forma temporária, alguma configuração da sua aplicação, você pode definir uma variável de ambiente, pelo menos de forma temporária, e depois você faz o deploy, substitui lá no seu arquivo. Então, essa é uma informação muito útil para você que não quer derrubar a tua aplicação, derrubar os teus usuários para fazer uma alteração. E uma outra coisa muito útil e necessária, você vai precisar alimentar essas variáveis quando você estiver rodando no local. E para não ter que fazer isso toda hora na mão, aqui na munheca, toda vez que você estiver subindo uma aplicação, você pode configurar perfis diferentes, né, e alimentar essas variáveis de formas diferentes lá na sua aplicação. A gente tem aqui o arquivo launching settings.json e nela normalmente a gente tem 2 perfis ali numa aplicação ASP.NET, que é uma rodando usando o ES Express e a outra usando o executável direto, sem subir esse servidor do ES. E aí, independente de qual opção você vai fazer, você pode colocar aqui um objeto chamado environment variables, né, que é variáveis de ambiente, e aqui os nomes das suas variáveis. E aí você define o valor. E aqui você alimenta todas as suas variáveis que você tiver. E para fechar esse vídeo, não necessariamente está relacionado com a variável de ambiente, mas você pode definir aqui na linha de comando qual perfil você vai usar. Então aqui, por exemplo, MyAppProduction é um dos perfis que está aqui, por exemplo, ó, MyAppProduction. E aí ele vai carregar essas variáveis de ambiente que estão definidas dentro desse perfil. Então é algo bem útil aqui que pode te ajudar. Você não tem que ficar toda hora que você quiser rodar uma aplicação diferente, tem que ficar alterando as variáveis na mão. E como eu comentei, não é muito comum, pelo menos não na minha experiência, ver aplicações usando variáveis de ambiente.
mas é algo bem interessante com potencial de ajudar muito em vários aspectos. E se você quiser adotar, não significa que você precisa excluir os arquivos de configuração da sua aplicação. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Depois deixe aí nos comentários se você já usava, já trabalhou com variáveis de ambiente ou o quanto você conhecia sobre o assunto. E se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa, por favor, não esquece de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau!